Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a introduzir o uso de indutores e capacitores nos circuitos, para nos vídeos seguintes a gente começar a falar de circuitos que utilizam conjuntamente indutores, capacitores e resistores. Bom, vamos falar primeiro sobre a indutância. Indutância é um parâmetro de circuitos lineares que relaciona a tensão induzida por um campo magnético variável com o tempo com a corrente que produz esse campo. E a indutância ela é modelada por indutores, que são representados graficamente por espiras. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de um indutor. E ele tem essa forma gráfica para lembrar que a indutância é consequência de um condutor imerso em um campo magnético. E se a gente olhar aqui para baixo, a gente pode ver a corrente fluindo no sentido da queda de tensão, e a gente vai ver que na fórmula que vai relacionar tensão e corrente nos indutores, essa fórmula vai ser positiva quando a gente tiver a corrente fluindo no sentido da queda de tensão. Essa aqui é a fórmula que relaciona tensão e corrente em indutores. Então, a tensão vai ser igual ao valor da indutância, L é a indutância, multiplicado pela derivada da corrente em relação ao tempo. Então, aqui a gente tem a tensão em volts, o tempo em segundos, a indutância é em henries e a corrente em amperes. Como a gente já falou, essa fórmula aqui ela vai ter o sinal de positivo quando a gente tiver a corrente fluindo em direção à queda de tensão. Se a gente tiver a corrente na direção da elevação de tensão, então a gente vai colocar um sinal de negativo na frente dessa fórmula. Bom, como a gente consegue ver pela fórmula, a tensão é igual ao valor da indutância multiplicado pela variação da corrente em relação ao tempo. Então, se essa corrente for constante, a tensão vai ser igual a zero, ou seja, o indutor vai se comportar como um curto-circuito. E a corrente não pode ter variações abruptas, então ela não pode ter variações instantâneas. A gente também pode fazer o contrário e escrever a corrente em função da tensão, ao invés da tensão em função da corrente, como a gente tem aqui nessa fórmula de cima, que a gente viu no slide anterior. Então, para chegar nessa fórmula, a gente vai multiplicar os dois lados por um dt e, em seguida, a gente vai integrar os dois lados. E a gente vai acabar encontrando que a corrente é igual a 1 dividido pelo valor da indutância, a integral do instante inicial até o instante no qual a gente quer saber a corrente, da tensão em relação ao tempo, mais o valor da corrente inicial. Bom, o valor da potência instantânea no indutor vai ser igual a V vezes I, como a gente já está acostumado a utilizar aquela fórmula de P igual a V vezes I. Então, a gente pode dizer que a potência é igual a I vezes L vezes dI dt, já que L vezes dI dt é a fórmula que a gente encontrou para a tensão, ou a gente também pode escrever que a potência é igual a tensão vezes a fórmula que a gente encontrou para a corrente. Então, a gente vai ter a tensão em volts, o tempo em segundos, a indutância em henries, a corrente em amperes e a potência em watts. Além disso, os indutores são capazes de armazenar energia. Então, tanto os indutores quanto os capacitores, eles são elementos que eles têm a capacidade de armazenar energia. Como a gente já viu lá no início da matéria, a gente sabe que a potência é igual à derivada da energia em relação ao tempo. E a gente viu no slide anterior que a gente pode escrever a potência nos indutores como a indutância vezes a corrente, vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Se a gente multiplicar os dois lados dessa equação aqui por um dt, a gente vai encontrar que dw é igual a L vezes I vezes di. Se
se a gente integrar os dois lados, a gente vai acabar encontrando que a energia é igual a 1/2 do valor da indutância vezes a corrente ao quadrado. E essa corrente aqui, esse valor aqui da corrente, é o valor no instante onde a gente está querendo saber qual é a quantidade de energia que a gente tem armazenada no indutor naquele momento. Bom, agora que a gente já falou sobre os indutores, vamos falar sobre os capacitores. Começando, a gente fala de capacitância. Bom, capacitância é um parâmetro de circuitos lineares que relaciona a corrente induzida por um campo elétrico variável com o tempo, com a tensão que produz esse campo elétrico. Esse símbolo aqui é o símbolo de um capacitor. O capacitor é o elemento de circuito que vai modelar a capacitância. Então, são essas duas placas em paralelo, também poderiam ser duas placas completamente retas. E ele faz menção ao fato de que a capacitância ocorre sempre que condutores elétricos estiverem separados por um material dielétrico. Então, aqui no meio dessas duas placas, a gente tem um material dielétrico ou isolante. Essa fórmula aqui é a fórmula que relaciona a corrente com a tensão dos terminais de um capacitor. Então, a gente diz que a corrente que flui entre os terminais de um capacitor é igual a capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. Onde a gente tem a tensão em volts, o tempo em segundos, a capacitância em farads e a corrente em amperes. Sendo que essa fórmula vai ter um sinal de positivo quando a corrente fluir no sentido de queda de tensão. Se a gente tiver a corrente fluindo no sentido contrário, no sentido de elevação da tensão, então a gente vai ter um símbolo de negativo aqui nessa fórmula. Como a gente tem como valor de Faraday é uma quantidade de capacitância muito grande, na prática, a gente costuma utilizar os valores de capacitores na faixa de picofarads a microfarads. Bom, então como a gente tem que a corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo, dessa vez a gente tem que se a tensão for constante, então a corrente vai ser igual a zero. Então, se antes lá no indutor a gente tinha que se a corrente fosse constante, a tensão ia ser zero, agora a gente tem que se a tensão é constante, a corrente é igual a zero. E se a corrente é igual a zero, o capacitor vai se comportar como uma malha aberta. Além disso, se antes no indutor a gente tinha que a corrente não podia variar instantaneamente, agora no capacitor a gente tem que a tensão não pode variar instantaneamente entre os terminais do capacitor. Então, a tensão não pode ter uma variação abrupta nos terminais desse capacitor. Bom, a gente já viu a fórmula da corrente em função da tensão, mas a gente também pode escrever a tensão em função da corrente. Para isso, a gente só precisa multiplicar os dois lados daquela equação, dessa equação de cima, por um dt. Integrar os dois lados e a gente vai encontrar que a tensão no instante t é igual a 1 sobre a capacitância vezes a integral de I em relação a t do instante t0 até o instante t, no qual a gente quer saber o valor dessa tensão, mais o valor da tensão inicial que existia entre os terminais desse capacitor. Mais uma vez, a gente vai calcular a potência como sendo a tensão vezes a corrente. Então, a gente vai poder dizer que a potência é igual ao valor da tensão no instante no qual a gente quer saber a potência, multiplicado pela corrente nesse instante. E o valor da corrente, como a gente viu no slide anterior, pode ser obtido pela fórmula de capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. Ou a gente também pode dizer que a potência é igual ao valor da corrente multiplicado por aquela equação que a gente encontrou para a tensão
em um determinado instante t. E a gente vai ter mais uma vez a tensão em volts, o tempo em segundos, a capacitância em farads, a corrente em amperes e a potência em watts. Bom, como a gente já falou anteriormente, os condutores eles também são capazes de armazenar a energia. E, como a gente já disse, a potência é igual à derivada da energia em relação ao tempo. Como dessa vez a gente pode utilizar essa fórmula aqui para a potência, já que a potência nos indutores, como a gente viu no slide anterior, uma das fórmulas que a gente tem de potência no indutor é o valor da capacitância vezes a tensão no instante que a gente quer saber a potência, vezes a derivada dessa tensão em relação ao tempo. Então, multiplicando, pegando esses dois lados dessa equação, multiplicando os dois lados por um dt, a gente vai encontrar que dw é igual a c vezes v vezes dv. Integrando os dois lados, a gente vai encontrar que o valor da energia é igual a 1/2 do valor da capacitância vezes a tensão ao quadrado. O valor dessa tensão é a tensão no instante no qual a gente quer saber o valor da energia armazenada no capacitor. Bom, agora que a gente já introduziu os indutores e os capacitores, a gente vai falar de indutores em série e em paralelo e capacitores em série e em paralelo. Vamos começar falando dos indutores e a gente vai falar primeiro dos indutores em série. Então, aqui a gente tem um exemplo de 3 indutores em série. Como qualquer outro elemento em série, indutores em série possuem a mesma corrente fluindo entre os seus terminais. Então, esses 3 indutores aqui possuem a mesma corrente I. E como a gente já viu nos slides anteriores, a tensão sobre cada um dos indutores vai ser igual ao valor dessa indutância multiplicado pela corrente, pela derivada da corrente em relação ao tempo. Então, esse valor de V1 da queda de tensão entre os terminais do indutor L1 vai ser V1 igual a L1, que é a indutância do indutor L1, multiplicado pela derivada da corrente I em relação ao tempo. V2 vai ser igual a L2, multiplicado pela derivada de I em relação ao tempo. E V3 vai ser igual a L3 multiplicado pela derivada de I em relação ao tempo. E a queda de tensão? A queda de tensão conjunta, a queda de tensão desses 3 elementos em conjunto vai ser igual a V1 mais V2 mais V3. Então, a gente vai ter que esse V aqui é igual a V1 mais V2 mais V3. Como a gente tem que é a mesma corrente fluindo pelos 3 indutores, então esse termo aqui é o mesmo para V1, para V2 e para V3, a gente vai ter que V é igual a L1 mais L2 mais L3 multiplicado por dI dt. E a gente vai poder substituir esses 3 indutores. A gente pode substituir essa configuração desses 3 indutores em série por um único indutor, que tem um valor de indutância igual a L1 mais L2 mais L3, certo? Já que essa aqui é a fórmula da tensão, e a tensão, como a gente já viu, é igual a L vezes dI dt. Então, esse L é o nosso L equivalente mais L3. E a corrente inicial, se existir uma corrente inicial, vai ser o mesmo valor da corrente inicial que a gente teria em cada um desses indutores, já que é a mesma corrente, uma vez que todos eles estão em série. Então, aqui a gente tem o valor de V, que é essa tensão, essa queda de tensão dos 3 elementos em série. A gente tem que o valor da indutância do indutor equivalente a L1 mais L2 mais L3. E como a gente já disse, se os indutores iniciais conduzirem uma corrente inicial I no instante t0, o indutor equivalente conduzirá a mesma corrente inicial. E a gente pode expandir essa fórmula de L equivalente igual a L1 mais L2 mais L3 para N indutores equivalentes. Então, o valor
da indutância equivalente para N indutores em série vai ser igual a L equivalente de N indutores em série, é igual a L1 mais L2 até Ln. Bom, falando agora de indutores em paralelo, como qualquer outro elemento de circuito, elementos em paralelo possuem a mesma queda de tensão entre os seus terminais. Então, se a gente tem aqui L1, L2 e L3 em paralelo, a queda de tensão entre esses terminais tem que ser a mesma queda de tensão. No caso, essa queda de tensão V. Além disso, essa corrente entrando aqui nesse nó precisa ser igual ao somatório das correntes que fluem por esses elementos em paralelo. Se a gente usar a fórmula de corrente que a gente viu nos slides anteriores para a corrente nos indutores, a gente vai ter que essa corrente I1 no indutor L1 vai ser igual a 1 sobre L1 mais a integral de V em relação ao tempo do instante t0 até o instante t, no qual a gente quer saber o valor da corrente, mais o valor da corrente inicial que flui entre os terminais desse indutor. I2 vai ser igual a 1 sobre o valor da indutância de I2 vezes a integral da tensão em relação ao tempo do instante t inicial até o instante t, no qual a gente quer saber o valor da corrente, mais a corrente inicial que flui entre os terminais desse indutor, e I3 é igual a 1 sobre o valor da indutância L3, integral da tensão em relação ao tempo do instante t0 inicial até o instante t, no qual a gente quer saber o valor de I3, mais a corrente I3 inicial que flui entre esses terminais. O valor total dessa corrente I, como a gente já disse, é igual ao somatório dessas três correntes. Como a gente tem que ver que esse valor da tensão é o mesmo nos três indutores, quando a gente soma essas três correntes, a gente vai encontrar que essa corrente I vai ser igual ao somatório dos inversos dessas indutâncias multiplicada pelo valor da integral da tensão em relação ao tempo, do instante t0 inicial até o instante t, no qual a gente quer saber o valor da corrente, mais o somatório dos valores dessas correntes iniciais em L1, L2 e L3. Bom, como a gente tem que a fórmula para a corrente entre os terminais do indutor é essa de 1 sobre o valor da indutância vezes a integral da tensão em relação ao tempo do instante t0 até o instante t, mais o valor da corrente inicial, então a corrente no instante t0, a gente pode ver que esse valor aqui pode ser substituído pelo inverso de um valor de indutância equivalente. E esse valor aqui de I1 inicial, mais I2 inicial, mais I3 inicial, pode ser substituído por um I inicial. Então, a gente vai ter que 1 sobre o valor da indutância equivalente é igual a 1 sobre L1, mais 1 sobre L2, mais 1 sobre L3. E a gente vai ter que o I inicial, então a corrente inicial que entra nesse conjunto de indutores em paralelo, vai ser igual a I1 inicial, mais I2 inicial, mais I3 inicial. E a gente pode expandir essas fórmulas, a gente pode expandir esse mesmo raciocínio para N indutores em paralelo. Então, N indutores em paralelo, o equivalente de N indutores em paralelo vai ser igual a 1 sobre o equivalente vai ser igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 até 1 sobre Ln, e a corrente inicial vai ser igual ao somatório das correntes iniciais em cada um desses N indutores em paralelo. E agora, falando sobre a associação de capacitores, vamos falar primeiro de capacitores em série e em seguida de capacitores em paralelo. Então, mais uma vez, se a gente tem capacitores em série, a gente vai ter a mesma corrente fluindo entre esses capacitores. Então, aqui a gente tem a mesma corrente fluindo entre esses capacitores.
E a queda de tensão vai ser igual ao somatório de cada uma dessas quedas. Então, essa queda de tensão entre esses dois terminais vai ser igual às quedas de tensão V1 mais V2 e mais, se a gente tiver N capacitores, até Vn, V1, V2, V3, V4 até Vn. Bom, vamos considerar aqui, para fazer esse exemplo, que a gente tem V1, V2 e V3. Então, a queda de tensão em V1, a gente vai utilizar aquela fórmula que relaciona a tensão e corrente, a fórmula da tensão entre os terminais do capacitor de acordo com a corrente. Então, a tensão de V1 vai ser igual a 1 sobre C1, C1 é a capacitância do capacitor C1, integral da corrente em relação ao tempo do instante t0 do instante t0 inicial até o instante t no qual a gente quer saber o valor dessa tensão, mais a tensão inicial entre os terminais desse capacitor. C2, a mesma coisa, a gente tem que a tensão C2 no instante t é 1 sobre C2, C2 é a capacitância do capacitor C2, integral da corrente em relação ao tempo do instante t0 inicial até o instante t no qual a gente quer saber o valor dessa tensão, mais o valor da tensão inicial entre os terminais desse capacitor. E V3 no instante t é igual a 1 sobre C3 mais integral da corrente em relação ao tempo de t0 até t mais o valor de V3 no instante t0 inicial. Bom, o valor desse V, como a gente já disse, é o somatório das quedas de tensão em cada um dos capacitores em série. Então, a gente tem que V é igual a V1 mais V2 mais V3, considerando que aqui a gente só tem 3 capacitores em série. E como a gente tem que esse valor da corrente I é o mesmo valor em todos os capacitores, já que são elementos em série, a gente pode somar V1, V2 e V3 e a gente vai obter 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 multiplicado pela integral da corrente em relação ao tempo do instante C0 até o instante t, mais o somatório das tensões iniciais V1, V2 e V3. Então, isso aqui pode ser substituído por um 1 sobre um C equivalente. E esse valor aqui vai ser um V0 inicial, que é igual ao somatório de todos os valores das tensões iniciais. De forma que a gente vai ter que, quando a gente tem N capacitores em série, a gente pode dizer que o inverso da capacitância em série, o inverso do valor da capacitância equivalente, do capacitor equivalente em série, é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 até 1 sobre Cn. E que a tensão inicial entre os terminais desse capacitor equivalente vai ser um V de T0 inicial. Então, aqui, como a gente disse, a gente tem esse valor para V, utilizando um C equivalente, um capacitor equivalente, e o inverso desse valor da capacitância equivalente é igual a 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 até 1 sobre Cn, se a gente tiver N capacitores em série, e essa tensão inicial vai ser V1 mais V2 mais V3 até Vn, se a gente tiver N capacitores em série. Por último, falando dos capacitores em paralelo, mais uma vez, capacitores em paralelo têm a mesma tensão entre seus terminais, já que elementos em paralelo têm a mesma tensão entre seus terminais. Nesse caso, essa tensão vai ser esse valor V. Essa corrente I, que está entrando aqui, vai ser igual ao somatório de cada uma dessas correntes, em C1, C2 até Cn. Vamos considerar aqui que a gente tem C1, C2 e C3 apenas para poder fazer esses cálculos. Então, utilizando a fórmula que relaciona corrente em função da tensão entre os terminais de um capacitor, a gente pode dizer que essa corrente I1 no capacitor C1 é igual à capacitância de C1 multiplicado pela derivada da tensão em relação ao tempo. I2 no capacitor C2 vai ser igual a
C2, que é a capacitância do capacitor C2, vezes a derivada de V em relação ao tempo, e 3, que é a corrente no capacitor 3, então essa corrente no capacitor 3, vamos dizer que aqui que esse CN é C3, vai ser igual a C3 vezes a derivada de V em relação ao tempo. E como a gente já disse também, essa corrente I tem que ser igual ao somatório dessas três correntes. Como essa tensão V é a mesma, já que esses elementos estão em paralelo, a gente vai encontrar que essa corrente I é igual a C1 mais C2 mais C3 multiplicado pela derivada da tensão V em relação ao tempo. Então, a gente pode substituir esse valor aqui por um C equivalente. Então, como a gente vê aqui embaixo, a gente tem que o C equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3. E se a gente tiver N capacitores em paralelo, a gente vai ter que a capacitância do capacitor em paralelo vai ser o somatório de todas as capacitâncias. Então, C1 mais C2 mais C3 mais C4 até Cn. E se os capacitores iniciais possuírem uma tensão inicial V de T0 e ela vai ser a mesma tensão inicial para todos os capacitores, já que eles estão em paralelo, o capacitor equivalente vai possuir a mesma tensão inicial entre os seus terminais. Bom, até agora a gente estudou a situação em que a gente tem um único circuito imerso em um campo magnético. E a gente disse que a indutância é o parâmetro que relaciona a tensão a uma corrente que varia com o tempo nesse circuito. Então, essa indutância é uma autoindutância. Mas pode haver uma situação em que existem dois circuitos imersos em um mesmo campo magnético. Então, além da autoindutância, também vai existir a indutância mútua. E a gente vai dizer que esses dois circuitos estão acoplados magneticamente. Se a gente olhar aqui para esse exemplo da figura, a gente vai dizer que a queda de tensão entre os terminais de L1 vai depender da variação de corrente nesse circuito e também vai depender da variação de corrente aqui nesse outro circuito que tem L2 e R2. E da mesma forma, a queda de tensão entre os terminais de L2 vai depender da variação de corrente no circuito onde a gente tem L2, mas também vai depender da variação de corrente nesse outro circuito aqui da esquerda. E pode existir a situação em que existe mais de um par de enrolamentos acoplados magneticamente. E aí é importante essa notação que a gente tem esse M com essas duas setinhas indicando quais são os pares que estão acoplados magneticamente. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia ter um outro indutor aqui, L3. Chamar esse indutor aqui de L3 e dizer que esse indutor L3 está acoplado magneticamente com L2. Vou colocar um M2 aqui. Bom, e como que a gente vai saber qual é a polaridade da tensão mutuamente induzida por uma corrente no indutor no outro circuito? Então, a gente vai usar uma convenção que a gente chama de convenção do ponto. Então, a gente vai ter esse indutor e a gente vai ter em um dos lados, em um dos terminais do indutor, a marcação de um ponto. E a gente vai dizer que quando a direção de referência para a corrente entra no terminal de um enrolamento identificado por um ponto, então quando a corrente flui nesse sentido, a polaridade de tensão de referência, a polaridade de referência da tensão que ela induz no outro enrolamento é positiva no terminal identificado pelo ponto. E quando a direção de referência para uma corrente sai do terminal de um enrolamento identificado por um ponto, então aqui nesse nosso desenho seria esse sentido de corrente, a polaridade de referência da tensão que ela induz no outro enrolamento é negativa no terminal identificado pelo ponto. Vamos olhar um exemplo e montar as equações dessas tensões para conseguir entender. Então, o modo mais fácil de analisar circuitos que contêm indutância mútua é utilizar o método das correntes de malha.
Então, vamos utilizar a convenção do ponto e montar as equações de corrente de malha para o circuito dessa figura 6.21. Então, para esse circuito aqui. Vamos começar montando uma equação para esse circuito mais da esquerda. Vamos dizer que as nossas elevações de tensão, são negativas e vamos circular em sentido horário essa malha da esquerda. Vamos começar aqui por esse terminal aqui de baixo, mais da esquerda. Então, primeiro, a gente vai ter essa elevação de VG. Então, a gente vai ter menos VG. Em seguida, a gente vai ter essa queda de tensão aqui em R1, que vai ser I1 vezes R1. Em seguida, a gente vai ter a queda de tensão em L1 devido à autoindutância. E como a gente pode lembrar, a tensão no indutor ela vai ser igual a V, ela vai ser V igual a L vezes DI dt. Então, a gente vai ter que a autoindutância é igual a L1 vezes a derivada da corrente I1 em relação ao tempo. E positivo porque a gente está falando que essa corrente, que essa queda de tensão aqui, devido à autoindutância, está acontecendo no sentido da corrente, para poder usar essa fórmula com um valor positivo. E agora vamos falar da indutância mútua, porque como a gente tem esse acoplamento magnético, além da autoindutância, a gente também vai ter indutância mútua. Essa corrente I2, ela está fluindo no sentido de cima para baixo aqui nesse indutor L2. Então, ela está saindo pelo terminal marcado com ponto. Se ela está saindo pelo terminal marcado com ponto, a autoindutância que ela vai causar, a tensão devido à autoindutância que ela vai causar nesse indutor L1, ela vai ter um sinal negativo no terminal marcado com ponto. Então, ela é mais negativa em cima e mais positiva embaixo. Então, aqui a gente vai ter uma elevação desse terminal para esse terminal de tensão. Uma elevação de tensão devido à indutância mútua. Então, o valor dessa indutância mútua agora vai ser M, ao invés de L, a gente vai usar o M da autoindutância, da indutância mútua, vezes a corrente de 2 vezes dt, e menos M vezes a derivada da corrente 2 em relação ao tempo, porque a gente tem uma elevação de tensão. Termina de circular a malha e igual a zero. Vamos olhar um pouquinho para cá antes de prosseguir, para esse desenho da direita, que a gente tem essa marcação aqui com um terminal mais positivo em cima e mais negativo embaixo para autoindutância, e essa outra marcação mais negativa em cima e mais positivo embaixo para indutância mútua, que foi exatamente o que a gente escreveu aqui. Agora, deixa eu apagar um pouquinho aqui para a gente falar de como a gente vai fazer essa marcação, como que a gente vai fazer esse somatório das elevações e das quedas de tensão quando a gente estiver circulando essa malha onde a gente tem L2 e R2. Bom, agora vamos circular essa malha em sentido anti-horário, para a gente circular essa malha no mesmo sentido da corrente 2. Mas a gente vai continuar dizendo que as elevações são negativas e que as quedas são positivas. Vamos começar a circular essa malha aqui desse terminal inferior mais à direita. Então, primeiro a gente vai ter essa elevação de tensão de I2 vezes R2. Aqui, em L2, a gente vai ter a tensão devido à indutância mútua e a tensão devido à autoindutância. Falando primeiro da autoindutância, vamos usar essa fórmula aqui positiva. Então, a gente vai dizer que a gente tem a tensão, que o terminal mais positivo é em cima e o mais negativo é embaixo, para a gente poder usar a fórmula positiva. E essa autoindutância, ela vai ser igual a L2 vezes a derivada da corrente 2
em relação ao tempo. Então, a gente tem uma queda, a gente tem esse mais L2 vezes a derivada de 2 em relação ao tempo. Essa corrente I1, ela está entrando pelo terminal que tem o ponto. Então, se ela está entrando pelo terminal que tem o ponto, a tensão a queda de tensão, a variação de tensão que essa indutância devido à corrente 1 que essa tensão, a tensão que vai ser causada por essa corrente 1 devido à indutância mútua no indutor L2, essa tensão ela vai ser mais positiva no terminal marcado com um ponto. Então, ela vai ser mais positiva no terminal de baixo e mais negativa no terminal de cima. Então, continuando circulando aqui, circulando no sentido anti-horário, a gente vai ter uma elevação de tensão. Como as elevações são negativas, a gente vai ter um menos m vezes derivada da corrente 1 em relação ao tempo. Termina de circular a malha e igual a zero. Bom, então a gente já sabe definir qual é a polaridade de uma tensão causada pela indutância mútua quando a gente utiliza a convenção dos pontos. Mas como que a gente vai saber como é realizada essa marcação dos pontos? Como que a gente vai descobrir qual terminal de cada um dos enrolamentos precisa receber essa marcação? Existem duas formas de a gente fazer isso. Na primeira delas, a gente precisa saber como esses enrolamentos estão dispostos no circuito. Ou seja, a gente precisa saber como cada enrolamento está enrolado. Vamos pegar esse circuito aqui da imagem para a gente ver como que a gente vai fazer isso. Então, a gente tem esses dois enrolamentos que eles estão acoplados magneticamente. A gente precisa escolher um desses dois enrolamentos primeiro. Então, vamos escolher arbitrariamente, essa escolha arbitrária, esse enrolamento aqui da direita. E a gente vai escolher arbitrariamente também ou o terminal C ou o terminal D. Então, vamos escolher aqui esse terminal D. E a gente vai marcar esse terminal com um ponto. E a gente vai observar como esse enrolamento está sendo disposto, qual é o sentido desse enrolamento. E a gente vai dizer que tem uma corrente entrando por esse terminal que a gente marcou com um ponto. E a gente vai utilizar a regra da mão direita para saber qual é o sentido do fluxo, qual é o sentido do campo magnético causado por essa corrente. Então, o nosso dedão vai apontar no sentido da corrente e o restante dos nossos dedos vai apontar no sentido do campo magnético causado por essa corrente. Então, utilizando essa regra da mão direita, se a gente tem essa corrente entrando por esse terminal, a gente tem que o campo magnético causado por ela tem esse sentido no interior desse enrolamento. Então, esse sentido aqui, que eu estou marcando com essa seta azul. E agora a gente vai para o outro enrolamento. E a gente vai escolher arbitrariamente um dos dois terminais desse enrolamento. Então, pode ser tanto o terminal A quanto o terminal B. Vamos escolher arbitrariamente o terminal A. E, por enquanto, a gente não vai marcar esse terminal com um ponto. A gente só vai olhar como esse enrolamento está disposto, qual é o sentido desse enrolamento. E a gente vai dizer que uma corrente I2 está entrando nesse enrolamento. E a gente vai utilizar a regra da mão direita mais uma vez. Então, a gente vai colocar o nosso dedão no sentido dessa corrente I2. E a gente vai fazer com que o restante dos nossos dedos, se a gente coloca o nosso dedão no sentido da corrente 2, o restante dos nossos dedos vai apontar no sentido do campo magnético causado por essa corrente 2. Se a gente utilizar essa regra, a gente vai ver que se a gente tem essa corrente I2 entrando pelo terminal A, o sentido do campo magnético causado por essa corrente no interior desse enrolamento tem esse sentido da seta amarela. Como o campo magnético causado por I1 e o campo magnético causado por I2 possuem o mesmo sentido no interior desses enrolamentos, então a gente vai marcar esse terminal de A, esse terminal que a gente escolheu no enrolamento 2,
com um ponto. A gente vai dizer que é esse terminal A que vai receber o ponto. Então, nesse caso, o terminal D do primeiro enrolamento recebeu um ponto e o terminal A do segundo enrolamento recebeu um ponto. Se o fluxo magnético, se o sentido do campo magnético causado pela essa corrente 2 tivesse sentido contrário do campo magnético causado pela corrente I1, então o terminal D seria o terminal que receberia a marcação do ponto. A segunda forma para determinar a marcação de ponta do acoplamento magnético é para quando não é possível saber como os enrolamentos estão dispostos. Então, a gente vai fazer essa marcação experimentalmente. A gente vai pegar o par de enrolamentos acoplados magneticamente, no qual a gente quer descobrir a marcação dos pontos. Vai ligar um desses enrolamentos em série com uma fonte de tensão contínua, um resistor e um interruptor. E o outro enrolamento, a gente vai colocar um voltímetro ligado a ele. A gente vai fechar esse interruptor. E no momento que esse interruptor for fechado, esse voltímetro, o ponteiro do voltímetro vai ter uma deflexão. Se essa deflexão for positiva, então o terminal do enrolamento que estiver ligado ao terminal positivo do voltímetro vai receber um ponto. Se a deflexão for negativa, se a deflexão do ponteiro do voltímetro for negativa, o terminal do enrolamento ligado ao terminal negativo do voltímetro que vai receber o ponto. Para a aula de hoje é só isso, e na aula que vem a gente volta com vídeos de resolução de exercício sobre essa matéria teórica da aula de hoje.